Quando se faz a pergunta o que acontece quando morremos, aí muita gente vai dizer, aí depende do que a pessoa crê, não é? Mas a nossa fé pode estar fundamentada ou não estar fundamentada. Ela só está fundamentada quando tem fundamento, é óbvio. Não serve ao nosso achômetro, não serve às nossas filosofias pessoais. O materialista vai dizer que quando a gente morre, tudo acaba. Acabou tudo. Para alguns vai dizer que haverá uma segunda oportunidade. A pessoa morre e depois ela volta e tenta viver melhor, depois ela morre, aí ela volta de novo, até que ela se torne uma pessoa perfeita ou até que ela se torne um Deus. Tá? Para outros, diz que a pessoa fica dormindo, quando morre ela fica dormindo, aí quando chega o tempo do juízo final, aí ela acorda e ela entra no juízo final. E outros ainda diz que nós ficamos num lugar e aí nós ficamos ali pagando os erros da nossa vida e as pessoas vão orando para a gente e daí, depois de um tempo de muita oração dos outros e tal, a gente é tirado daquele lugar e passa para um lugar melhor, quem sabe o céu. Então são várias filosofias. Mais ultimamente, ou mais recentemente, tem uma ideia de as pessoas morrem e ficam vagando por aí. É o que rola muito na televisão. Então tem o filme, começou com o filme Ghost, né? Continuou com aquele filme O Sexto Sentido, se você está lembrando, que o cara morreu, não sabia que morreu, e tinha um menino que via espíritos, e esse cara tentou ajudar, que morreu, que não sabia que tinha morrido, tentava ajudar o menino, e ele só foi liberto para ir quando ele conseguiu verdadeiramente ajudar o menino. Eu não recomendo o filme para você ver se você não viu. Contudo, já contei como era o filme, então não precisa ver mesmo. Mas então, e tem várias filosofias, é o que mais rola hoje, os mortos-vivos e todo aquele negócio, né? A pessoa vai, mas não vai, né? E toda essa situação. Mas tudo isso não passa dos prodígios mentais ou de falsos ensinamentos. Porque a palavra de Deus fala outra coisa. A palavra de Deus define tudo em Deus. E ela mostra o que é o homem, mostra o que é a vida, mostra o que é a morte, mostra o que é a todas as coisas na eternidade de dois lados. Se eu fosse ler Eclesiastes, todo o livro fala de várias situações da vida, não é? Tempo para todas as coisas e tempo também de morrer, tempo de viver, tempo de morrer, diz lá. Mas ele diz assim, se eu fosse rapar de tudo que se pode falar, de tudo que se pode entender, de tudo que se pode resumir, ele diz lá em capítulo 12, verso 13, define assim: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Então, o sentido da vida está em viver em Deus. Se a pessoa não está vivendo com Deus e em Deus, ela não pegou o sentido da vida. Na verdade, a Bíblia fala que verdadeiramente ela não vive. A gente fala mais disso depois. Nós nascemos na verdade, nós nascemos não para vencer e nem para sermos felizes. Na verdade, nós nascemos para vivermos com Deus. E quando nós vivemos com Ele, nós vencemos e somos felizes. Aí que está a diferença. A vitória e a felicidade é um subproduto peculiar de uma vida com Deus. E é isso que precisamos entender. As circunstâncias se tornam pouco relevantes quando nós estamos com Deus. O problema é que a humanidade quer viver sem Deus e quer explicar a morte sem Deus. Não consegue. A palavra de Deus explica. Então há um grande esforço da humanidade em tentar esquecer esse negócio
de morte, né? Quando fala alguma coisa sobre morte, a gente fala, vamos trocar de assunto. Esse assunto não é muito legal, não, né? Não é gostoso e tal. Ou tentar romantizar essa questão de morte. Então passa uma manteiguinha por cima assim, engole tudo aquilo lá, meio doído, engole e vamos para frente, né? Nem vou pensar nisso e tal, mas, queridos, é uma fatalidade, é ou não é? Querer saber sobre o que acontece após a morte é algo natural. É uma coisa que nos traz curiosidade, você não é curioso, né? Mas ao mesmo tempo, né, dessa curiosidade traz uma certa preocupação, né? A gente não é só curioso, mas também preocupado com essa coisa, embora não queremos admitir muitas vezes. Mas eu quero começar com uma declaração doutrinária, que é a declaração batista, e declaração de todo aquele que conhece a palavra de Deus, crê na palavra de Deus. É a declaração de fé, que está na palavra e diz assim: pela fé nos méritos do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus na cruz, a morte do crente deixa de ser tragédia, pois ela o transporta para um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus. A esse estado de felicidade, as Escrituras chamam de dormir no Senhor. E aí, em vários lugares na Bíblia, você fala, vê isso daí. Mas a gente explica. Então, esse é o nosso ponto de partida. E a gente começa daqui, que a morte é um evento universal, é ou não é verdade? Em todo lugar. A primeira referência de morte na Bíblia, sabe de quem vem? Do próprio Deus da vida. É ou não é? Lá em Gênesis capítulo 2, 17, Deus vem falando com Adão e Eva e fala, no momento que vocês comerem, ele diz lá, não coma dessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. No momento em que vocês comerem dessa árvore, certamente o quê? Morrerás. E eles comeram. Mas alguém vai dizer, mas eles não morreram. Morreram sim. Eles morreram espiritualmente imediatamente. Isso aí eu falo outra hora. E, consequentemente, veio também a morte física. Então, ocorreu no imediato a morte espiritual. E ocorreu, tempos depois, a morte física. A primeira morte mencionada na Bíblia não é de uma pessoa, mas é de um animal. E já começa daí, não é? Quando Adão pecou, então ele morreu espiritualmente, ele ficou separado de Deus, e aí então ele viu que estava nu. E quando Deus tentou falar com ele, veio ao entardecer, e Adão e Eva se esconderam. E Deus perguntou, por que você se escondeu? Ele fala, porque eu ouvi o Senhor, tive medo, porque eu estava nu. E diz a palavra de Deus que Deus então providenciou uma pele de um animal para que cobrisse a nudez de Adão. Olha, esse negócio da televisão e de historinhas de certos lugares bíblicos que põe uma folhinha de árvore assim, aqui nessa parte de Adão e de Eva, essas coisas, isso aí está furado. Que Deus coseu uma roupa de pele para Adão. Deus cobriu o corpo dele. É isso que aconteceu. E obviamente um animal foi morto. As ovelhas, o cordeiro daquela época, como dessa época também, não tinha um zíper para você tirar o casaquinho dele e vestir alguém, não é verdade? Teve que morrer. E é a primeira vez que existe a morte, e essa morte vem para cobrir o pecado de alguém, não é? E também é uma coisa que mostra que o homem é incapaz por si próprio de providenciar meio para ser salvo
do seu pecado. Só Deus pode fazer isso. Mas a morte, enfim, ela é universal. Todos que nascem, só temos uma certeza de quem nasce, da vida de um bebê. É que um dia essa pessoa vai morrer. É a única certeza que temos. Um filósofo dinamarquês, que é Gardner, ele diz o seguinte: o homem nasce para morrer e começa a morrer quando nasce. É uma verdade, não é? É um processo. Ridger, tão logo, um homem começa a viver, já é o suficientemente velho para morrer. É verdade também esse ditado. Na sabedoria popular, nós temos que, na verdade, a sabedoria popular cunhou, nós temos aí a seguinte maneira de dizer: para morrer basta estar vivo, tá vendo? E assim vai. Então a realidade da morte é a única certeza que uma pessoa viva pode ter, não é? É a única certeza. O Benjamin Franklin, foi no passado presidente dos Estados Unidos, ele disse que tem duas coisas inevitáveis. Primeiro, a morte. Segundo, pagar impostos, né? Mas eu descobri que aqui a gente paga imposto até para morrer, diga-se de passagem. Mas então, ele está errado, ele está certo só na primeira, errado na segunda, porque tem índio que vive lá na situação tribal, eles não pagam impostos, né? Mas todos nós temos que enfrentar a morte. Bom, até agora o cenário assim foi meio sombrio, ou não é verdade? Meio sombrio essa conversa. Mas eu comecei aqui um raciocínio que temos que seguir. Agora, eu vou citar um Novo Testamento para você, se você quiser abrir a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, perdão. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu escolhi uma Bíblia com uma letrinha bem pequenininha. E diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua obra na cruz do Calvário, pelo Evangelho, que fala do amor de Deus, do motivo da vinda de Jesus, que Ele veio para pagar pelos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Fala que por esse Evangelho, quem crê nesse Evangelho, ele é liberto da morte. E esse aí está falando da morte eterna, não é? Porque morrer mesmo todos vão. A Bíblia fala que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então ele nos livra da morte, mas essa morte é eterna, da condenação eterna, diz aqui. E é por meio do Evangelho. Então, por causa de Jesus, nós temos a imortalidade, a vida eterna. Não é maravilhoso isso aí? Porque a palavra de Deus fala que nós estamos mortos espiritualmente e mortos eternamente, que eu já menciono já. Então, somos cristãos. Aquele que crê em Jesus tem uma bendita esperança, a esperança da vida eterna. Não uma esperança do quem sabe, é uma esperança da certeza. Aliás, a gente pregou sobre esse assunto há um tempinho atrás aí, algumas semanas atrás, falando dessa convicção.
E a esperança se baseia nessa obra do Senhor Jesus Cristo. Como diz lá em João 5,24, que você sabe de cor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna. E o quê? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está entendendo? Está compreendendo a obra de Jesus Cristo? Então o homem está nessa situação. Todo homem no seu estado natural. Por esse motivo, então, o cristão, ele não teme a morte como outros que não conhecem Jesus temem. Ele reflete tranquilo nela e, baseado na palavra de Deus, ele tem uma doce esperança no que há de acontecer. Porque para o cristão, a morte não é o ponto final, mas o início de uma bela e nova etapa da vida, não é? Não é o fim, não é o fim. E o pastor Martin Luther King, que você já ouviu tanto lá, pastor batista americano, e ele diz assim: olha, ele pediu para escrever na lápide de seu túmulo que lá está. E diz assim: livre, verdadeiramente livre, graças ao Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente livre, afinal. Não é? Porque, como Paulo fala, que quando ele for, ele vai se livrar desse corpo corruptível, desse corpo cheio de problemas, desse corpo cheio de dificuldades, dos sofrimentos que o mundo traz, não é? Embora tenha Deus na vida e Deus dirigindo, a gente tem sofrimento. Jesus falou: no mundo tereis aflições. E ele fala, então estar com Cristo é melhor. Por isso esse Martin Luther King disse: olha, estou livre de tudo isso daqui, livre do pecado, e agora com uma vida linda com Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele fala: a morte é o supremo festival no caminho da libertação, porque ele entende o que a Bíblia fala do que é a vida após a morte, não é? Porque a gente lê a morte como morte, morreu, pronto, e agora, né? E tal. Mas a Bíblia não lê assim. Deus não fala assim: olha, você não terminou ali no caixão. Ali seu corpo ficou, mas há uma continuidade. A alma ainda vive, não é? Ou para um caminho ou outro, como nós vamos ver. Então há 3 tipos de morte. Eu vou bem rapidamente, tá pronto? Vou engatar a primeira, a segunda, a terceira, quinta, sexta, se tiver um carro mais moderno, e a sexta marcha. Tem a morte física. E isso daí todo mundo entende, não é verdade? Todo mundo chega um dia, daqui a 100 anos, se Cristo não voltar, daqui a 100 anos, ninguém de nós estará aqui. Alô? Uau! Tem a morte física, também tem a morte espiritual. Qual é a morte espiritual? É a situação da pessoa sem Cristo. Então, a gente já nasce sem Cristo. Quando Adão e Eva foram perdi a palavra. Quando foram criados, simples, né? Quando eles foram criados, Deus o fez a sua imagem e semelhança. Bom, Deus não é corpo, e Deus não é alma, Deus é espírito, Ele é um ser espiritual. Ele pôs no homem, Ele criou o homem que é alma, ok? Vamos lá, Ele criou o homem que é alma e pôs corpo na alma. Então Deus fez um homem lá de barro, diz a palavra de Deus, e Ele soprou nele o sopro da vida, e lá você vai ler que é a alma, deu nele alma, deu intelecto, deu sentimento,
fez um ser e colocou ali naquele corpo, certo? Então você tem o corpo, a alma e tem o espírito. O espírito é a imagem e a semelhança de Deus, ok? Eita, quando o homem pecou, né, ele morreu espiritualmente. E aí então ele só tinha corpo e alma, seu espírito estava morto. Então essa é a situação de toda pessoa que veio de Adão. Espiritualmente está morto. E a Bíblia fala, está morto em seus delitos e pecados, ok? Nessa condição, essa condição é terrível. E tem então outro tipo de morte, que é a morte eterna. Às vezes algumas pessoas, eu chamo de terceira morte, mas eu explico que terceira morte por conta dessa primeira que já ocorreu, correto? Essa segunda morte, ou terceira teologicamente falando, é a morte em que a alma da pessoa é lançada no inferno. Lançada ao inferno, a Bíblia fala, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Certo? Deu para entender até aqui? Acompanhou comigo? Esses 3 tipos de morte. Então, para resumir em 2, a gente fala assim, olha, quem nasceu uma só vez vai morrer 2 vezes. Vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente, ou em termos da condenação. Agora, quem nasce uma só vez é aquele que nasce no físico. Agora, quem nasce 2 vezes, o que é 2 vezes? 2 vezes é quando nasce do ventre da mãe. A segunda vez é quando nasce espiritualmente. Quando é que a pessoa nasce espiritualmente? Como Jesus explicou, Nicodemos foi um mestre da lei, foi conversar com Jesus e disse, mestre, o bom mestre, ele disse assim, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vem dissertando, ele fala, é necessário vos nascer de novo. Ele fala, Senhor, como eu posso nascer de novo? Como um homem velho como eu pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus fala, não, isso é nascimento na carne. O que eu falo com você é nascimento espiritual. Por isso vos digo que vos importa nascer de novo. E Jesus continua, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E aí o que Jesus estava querendo falar é o seguinte, que a serpente levantada no deserto, não é? Foi por causa do pecado dos homens, as serpentes vieram e mordiam as pessoas e as pessoas morriam. Quem queria ser livrado da morte, olhava para a serpente para a libertação. Era um símbolo do que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário. Nós fomos picados pela morte, pela serpente da morte, pelo pecado. E Jesus Cristo foi levantado no madeiro, para que quem olha para Ele com fé é curado da doença, do veneno, da morte eterna no inferno. É simples assim. Então essa é a situação. Nós podemos dizer que quem nasce 2 vezes, quem nasce no físico e nasce espiritualmente recebendo Jesus como Salvador, morre uma vez só, né? Que é a morte física e não a espiritual. Essa era a diferença que estava mencionando. E ao morrermos, o que sucede? Essa é a nossa proposta. O que acontece conosco? Hebreus 9, 27 diz assim, o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui nós já temos o esquema da vida. O que é? É o nascimento, é a vida aqui na terra, né? A morte, o julgamento e o além, a eternidade. Não é isso que acontece? Já está definido no versículo só aqui, mas a gente tem mais.
Todos nós nascemos e vivemos e todos nós morremos, isso aí é óbvio. Mas o que surge é a questão, o que vai acontecer depois, e a gente vai respondendo aqui. Segundo Eclesiastes, todos os mortos vão para um lugar. Eclesiastes 2:20 fala que todos os mortos vão para um lugar, e lá em Eclesiastes fala para o pó, não é? Mas esse pó, ele é simbólico, do pó, o homem veio do pó, ao pó voltará, tem toda aquela questão, e essa toda coisa, mas isso daí depende, né? Porque aquele que é comido por um leão não vai ao pó, não é verdade? Não é verdade? Aquele que morre afogado no mar, o peixe vem e come, também não foi ao pó, não é? Foi comido, sumiu, desapareceu, e assim vai. Agora, todos vão, após a morte física, todos vão ou para um lugar ou para outro, por um lugar ou outro. O termo hebraico para o lugar onde as pessoas vão após a morte tem vários. No hebraico é Seol, no grego é Hades, e aí vai surgindo várias outras questões. O que é? É um estado em que a pessoa vai agora note atenção, entre a cessação da sua vida aqui e o juízo final. Está acompanhando o raciocínio comigo? Dá para entender? Então tá. O sujeito morre. A partir desse momento, vai para um lugar chamado Hades, Seol, e aí vai várias definições, ok? E essa pessoa, que são dois lugares, e essa pessoa, a alma dessa pessoa, que é a pessoa que tem sentimentos, que tem tudo, fica ali até o juízo final. Segura aqui no juízo final, tá seguro? Deu para entender? Amém? Sim? Então, há um lugar para os salvos e há um lugar para os perdidos. O céu e o inferno. É a palavra de Deus que diz. Outra ressalva: os dois lugares são eternos. Eu quero dizer assim, são definitivos, melhor do que eterno. Porque eterno você vai ver já outra coisa. São definitivos. O que significa? Como Jesus falou lá em Lucas 16, do rico e do Lázaro, que morreram, um foi para o céu, outro foi para o inferno, em sofrimento. No inferno, o rico, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, me tira desse lugar de sofrimento, porque grande é o meu sofrimento. Manda Lázaro, e Abraão falou: não, é impossível você vir daí aqui, e os daqui do céu, e aí? Não é? É impossível. Então manda Lázaro, que molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou em sofrimento. Ele disse: é impossível isso. Aí ele disse: então manda alguém falar para os meus irmãos sobre este lugar, para que não venha para cá. Abraão disse: eles têm os profetas, que ouçam os profetas. Uau! Deu para perceber? Então há dois lugares e outras referências também que a gente vai mencionando. Mas para o crente, a morte deixou de ser assustadora, porque ele não vai para um lugar de sofrimento, mas ele vai para um lugar de gozo. E a vitória do crente, ela está completa em Cristo Jesus. Nós lemos há pouco, em 2 Timóteo, que Jesus fez uma obra, o Evangelho de Jesus, ele nos tirou dessa morte, nos transportou para o seu reino. Por isso o apóstolo Paulo até ele zomba da morte, ele fala assim: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela obra de Cristo Jesus. Ele está falando da vida eterna. Então quem tem Jesus não morre eternamente.
ele está eternamente no céu com Deus. Mas quem não tem Jesus está morto espiritualmente e vai morrer com a condenação eterna no inferno. Não é que a pessoa no inferno morre, é que ela vive eternamente no inferno em sofrimento. A isto Deus chama de segunda morte. A promessa de Jesus ao ladrão na cruz foi categórica. E ele disse ao ladrão: na verdade, hoje estarás comigo na onde? No paraíso. Essa palavra, no seu original, no grego clássico, significa um jardim, um parque, um lugar de beleza, de recreação, um lugar de delícias incontáveis. Tudo isso está nessa palavrinha. Esse é o lugar, no paraíso. Quando a gente vê um lugar muito bonito, a gente não fala, puxa, aqui é um paraíso. Não é. Paraíso é onde Jesus foi nos preparar lugar, não é? Ou nos preparou lugar. Isso é o que a palavra de Deus fala. Eu estou dando uma porção de referências, não dou mais porque o tempo toma muito tempo. Então, essa ideia aqui de morte e do que acontece no além, ela começa a tomar uma proporção diferente. Você está percebendo? Quando a gente olha as coisas que acontecem numa funerária ou num cemitério, a gente olha num ângulo. Mas aquele ângulo é muito pobre, ele é muito simples, ele é muito vazio, sem conteúdo algum. O lugar que Deus foi preparar, que Deus preparou para os salvos e preparou para os perdidos, ele é real, ele é literal, não é? Um é chamado de céu, o outro é chamado de inferno. Por isso o cristão não teme nem lastima a morte. É verdade que ninguém aqui quer morrer. Tem alguém que quer morrer aqui? Não, né? Eu supus isso aqui. Todo mundo quer morrer, quer deixar esse assunto para lá. Mas do fato é que quando nós entendemos o que realmente vemos, o que realmente Deus tem lá, nós até perdemos muito interesse aqui. Sabe quem viu? João viu, não foi verdade? E o que ele falou? Não dá para descrever. Apóstolo Paulo viu. E o que ele disse? O que ele disse? Ele fala, para mim é lucro morrer. Certo? Por quê? Porque a gente acha que para nós é lucro viver. Eu vou deixar isso, não vou ter mais isso. Aí fica pensando nessa mixaria. Ok? Mas quando você vê o que Deus tem para você lá, acontece no seu coração o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Só que a gente não está vendo, só está vendo, tem que ver com o olho da fé. Paulo viu mesmo, não é? E ele falou, para mim é melhor ir para lá, não é? Não tenha dúvida disso. E essa é a realidade. João 11, 25, e disse-lhe Jesus. Lembra quando Jesus, ele foi confortar uma enlutada que o irmão morreu, Lázaro, está lembrada? E aí o que ele diz para ela? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, físico, viverá. Que mais mesmo? E todo aquele que crê em mim, não morrerá, mas viverá eternamente. Uau! Olha aqui. Ele estava dizendo, olha, você pode morrer no físico, mas o que vai acontecer se você crer em mim, é que você vai viver eternamente. Vida eterna é céu. Morte eterna, ou vamos lá, vamos reprisar. Vida eterna é uma vida eterna no céu. Morte eterna é uma vida eterna no inferno. Ok? É o que a palavra de Deus diz. Bom, o lugar do cristão
é um lugar de descanso, é um lugar de paraíso, não é que ele está dormindo, não é que ele está num transe, certo? E não é o que acontece nesses filmes que falam de céu. A pessoa fica andando num lugar branquinho, na nuvem, com a mãozinha junta, e vai passar eternamente isso. Se céu fosse isso, seria terrível, certo? Não é nada disso, a palavra de Deus não fala nada disso aí, depois eu menciono alguma coisa. Mas o lugar do perdido, o Seol, o Hades, o além. Então há um lugar de perdição. Jesus Cristo fala isso lá em Lucas 16, 23 a 25. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, no céu. Então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou em sofrimento. Jesus começa a falar que é um lugar de sofrimento. A Bíblia fala que Hades é um lugar de tormento, é um lugar onde há fogo, um lugar onde há todo tipo de sofrimento. A Bíblia chama de Abaddon, de Apolion, que na verdade é um nome de um anjo destruidor, que tem a entrada do inferno, é o lugar onde estão os demônios. A Bíblia fala que é o abismo, morada dos demônios. Está lá em Lucas 6 e Apocalipse 9. É Gena, outro lugar mencionado, que é inferno, fogo, Mateus 18, 9. Tornou-se o símbolo então do julgamento final. Outra palavra é Tártaro, na palavra de Zeus, lugar de sofrimento, lugar onde as pessoas são lançadas, a alma das pessoas são lançadas por conta do seu pecado, lugar do castigo eterno. Jesus fala disso em Mateus 25, 46, irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quer coisa mais clara do que essa? Será que precisa de mais palavras para convencer que há dois lugares, o céu e o inferno? A situação então do perdido é essa. Ele vive agora sobre o domínio do maligno, que está lá em 2 Coríntios 4,4, 1 João 5 fala sobre isso, que ele está sob o domínio do maligno. E depois a palavra de Deus diz que ele viverá na eternidade com o maligno. 25, Mateus, verso 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a pessoa que não tem Jesus Cristo, quando chegar no dia do julgamento, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é um lugar preparado para o diabo e seus anjos e todo aquele que não foi remido pelo sangue de Jesus Cristo. É simples assim. Então o perdido estará separado eternamente de Deus. É a palavra de Deus. E Lucas 16, 23, por exemplo, 2 Pedro 2, 9, e fala que serão castigados. Muito bem, vamos na cronologia das coisas agora? Tá junto comigo? Estão junto ou não? Amém ou não? Tá bom, então a pessoa parte dessa vida, o corpo fica pó, certo? Aí ela está ou no paraíso ou no Hades, inferno, ok? Muito bem. Aí chegará, depois de um tempo, que na verdade a gente sabe qual é o tempo, é o milênio, certo? Não vou falar sobre isso agora, não dá tempo. Então depois desse tempo, que os cristãos estão lá, né? No céu, o pessoal está no Hades, sem Jesus, está anulado, e crente, se eu falo aquele que crê em Jesus, não é aquele que segue a placa de uma igreja, certo? Muito bem. O pessoal está no Hades sofrendo. Aí quando cumpriu esse tempo, aí diz a palavra de Deus que Deus vai dar a ordem
E todos os mortos de todos o quê? Os mortos de todos os tempos, de todas as eras, vão estar presentes diante de Deus. Os salvos em Cristo Jesus estarão à sua direita, e os perdidos sem Jesus estarão à sua esquerda. Ali é o grande trono branco de Deus, ali é o julgamento final. Já passou milênio, já passou tudo, ok? Muito bem, já veio até o arrebatamento, a igreja já foi levada, tudo lá. Tá, então Deus vai chegar para os que estiverem à sua esquerda, vai dizer: apartai-vos para o fogo eterno, ok? E aí Deus vai pegar o inferno, o Hades, o lugar que a pessoa sem Cristo, logo que morreu, foi parar, vai pegar todo mundo daqui, o inferno, Satanás e seus anjos, tudo que é do mal, vai juntar e vai lançar no lago de fogo e enxofre. As pessoas costumam dizer: olha, aquele lá vai passar a eternidade no inferno. Entre aspas, ele vai passar a eternidade num lugar pior do que o inferno. Porque Deus vai pegar o inferno, o Hades, e vai lançar no lago de fogo. E lá sofrerão toda a eternidade. Aí alguém vai dizer: puxa, mas Deus é malvado demais. Alô, presta atenção. Deus é malvado demais? É isso que Deus está fazendo? Quem foi que pecou? Deus ou o homem? Quem foi que desobedeceu? Deus ou o homem? Quem achou que era melhor viver sem Deus? Foi o homem. O homem escolheu o pecado, o homem escolheu ouvir a serpente. O homem achou que ele podia ser igual a Deus. Lembra da tentação? Foi o homem que errou. E aí Deus falou: no dia em que você comer desse fruto, você vai morrer. Vai morrer fisicamente e morreu imediatamente espiritualmente. Então essa é a situação do homem. Está lembrado no começo nós falamos? Essa é a situação do homem. Todos nós, quando nós nascemos, nós temos a certeza que vamos morrer. E nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados, já estamos mortos espiritualmente, e quando morremos vamos enfrentar a morte espiritual, que é a segunda morte. Isso é o que acontece com todo homem no seu estado natural. E Deus teve piedade disso. Deus olhou para nós com amor. E Ele fala: o homem, eu tenho que achar um jeito de tirar o homem dessa condenação eterna. E lá em Adão, Ele já prometeu que mandaria aquele que haveria de remir o homem. E cumpriu-se as Escrituras. Isaías vinha falando. Isaías vinha falando centenas de anos antes de Jesus vir. E tantas outras profecias. E Deus fala que Ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter dado Cristo Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus nos ama de tal maneira que veio fazer isso. Agora falar que Deus é malvado para mandar alguém para o inferno, Deus é justo. Ele é justo. Nós é que somos malvados de falar tal coisa de Deus. Nós é que somos injustos de falar tal coisa de Deus. Porque Ele fez de tudo para nós gozarmos a vida eterna com Ele. Por isso, Deus fala que o cristão, ele não precisa se entristecer com a morte. Tessalonicenses 4, estão lembrados disso? Paulo fala lá: ó irmãos, nós não queremos que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Não é? E ele vai falando e vai explicando sobre a morte, sobre a ressurreição. E aí ele vai descrevendo isso. Eu não vou falar sobre esse assunto, até gostaria de falar
sobre isso aqui, mas eu vou fazer uma coisa subsequente. É onde eu caminho para o final. Amém? Caminho para o final. A palavra de Deus fala que quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, isso é quando a gente se arrepende dos nossos pecados e confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome naquele instante é inscrito no livro da vida. É ou não é verdade? A palavra de Deus fala assim. Se você olhar, eu vou achar aqui, Apocalipse 20, verso 15, e diz: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vamos lá. Então Deus pegou os que estavam à sua esquerda, eram os que estavam no Hades, no inferno, e lançou no lago de fogo. Aí Deus pega todos os seus benditos, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. A pessoa mais feia do mundo, mais pecadora do mundo que se arrependeu, aceitou Jesus, está lá, né? No céu a gente vai ficar surpreso, vai ver gente lá e falar: poxa, você aqui, ele está lá porque ele aceitou Jesus como Salvador pessoal, né? Vamos estar surpresos com isso daí. Mas aí João fala de como que é o céu. Quer ouvir como que é o céu? Quer trocar de Bíblia comigo, meu bem? Essa letrinha aqui mata. Apocalipse 21. Vamos lá. Apocalipse 21. Melhorou, hein? Agora se eu gaguejar é porque não sabe ler mesmo. Alguém roubou o Apocalipse 21 na sua Bíblia. Uau! Opa, amém. Pronto, isso aqui. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tudo isso aqui que você vê, céu, terra, isso aqui tudo já acabou, não é? Estamos em outra situação. E a terra tinha passado e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ou você já foi num casamento, eu sei que você já foi, e lá entra a noiva, toda bonita. Não é verdade? Ela não é. Tem gente aqui morrendo de vontade de fazer isso, né? Então entra lá a noiva toda bonita. Para quem que ela está entrando, gente? Tá certo, algumas querem se mostrar para os outros. Na verdade, ela está indo para o seu noivo. Então fala aqui dessa noiva toda adornada. E ouvi uma forte voz que vinha do céu ou do trono, que é a tradução certa, e dizia: olha só, do trono, a voz é de quem? De Deus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Uau! Eles serão os seus povos, e o próprio Deus entrará com eles e será o seu Deus. E enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não vai ter mais lágrima lá. Eu tenho chorado muito esses últimos tempos por diversas razões. Lá não vai ter lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, as coisas antigas já passaram. Aquele que está sentado no trono disse: estou dizendo todas essas coisas. Escreve isso, pois elas são palavras verdadeiras e dignas de confiança. E disse-lhe ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim.
E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor, o vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, idolatria, todos os mentirosos, o lugar desses será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Versículo 9. E um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é ela? A igreja. Mas ele vai descrevendo o lugar. E ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, a Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. E ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como o brilho de uma joia preciosa, como a jaspe clara como cristal. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. E as portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E havia 3 portas no oriente, 3 portas no norte, 3 portas no sul e 3 portas no ocidente. Estão junto? Olha só, o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o anjo que estava comigo tinha como medida uma cana para medir. E vai dizendo que a cidade era quadrangular na sua largura, no seu comprimento, na sua altura, e diz toda a medida aí. E diz verso 18, o muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro eram ornamentos com toda sorte de pedras preciosas. E aí vai dizendo jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdito, crisólito e berílio, e topázio, e crisópraso, e jacinto, e ametista, e pérolas. Fala que as 12 portas são 12 pérolas. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E vi no templo, não vi no templo, na cidade, pois o Senhor, o Todo-Poderoso, está faltando uma coisa. Não vi no templo alguma na cidade, deve ser luz. É isso? Pois o Senhor, Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. Então não tinha templo na cidade. Por quê? Porque Deus era o templo e o Cordeiro. Cordeiro quem é? Jesus. A cidade não precisava de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a iluminava e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz. Está falando nações, todos aqueles que foram salvos e tal. Verso 25, as suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Por que também a porta não fecha? Porque mal algum vai entrar lá, não tem necessidade de fechar a porta. E a glória e a honra das nações serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, ninguém que pratique o que é vergonhoso, enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia vai falando no capítulo 22, e fala que nós veremos face a face, e que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, e que nós vamos estar em gozo eterno com Deus, em atividade eterna com Deus. No céu a gente não vai ficar só cantando, cantar faz parte, não é? E lá, como tudo vai ser perfeito, não vai ter ninguém desafinado, assim, né ou não é?
Mas vai ser tudo uma maravilha. O céu é algo maravilhoso que Jesus Cristo preparou para todos nós. Ele abriu o caminho para o céu por meio da cruz do Calvário. A pessoa que deposita a fé salvadora em Cristo Jesus, ela não precisa temer a morte, porque a morte foi vencida por Jesus. E agora, quando ela chegar o tempo dela morrer, do corpo morrer, do corpo voltar ao pó, ela vai estar com Jesus. Paulo fala, ausente do corpo, presente com Deus, no paraíso. Como Jesus disse para o ladrão assolado, que creu nele, e disse, na verdade, hoje estarás comigo no paraíso. E foi o que aconteceu. Agora eu pergunto para você, você vai estar no paraíso? Você vai estar no paraíso? Você só pode dizer amém, e foi os que disseram amém, foram aqueles que já confessaram Jesus como Salvador. Eu vou estar no paraíso, não porque eu sou bom, porque eu não sou. Não porque eu sou puro, porque não sou. Mas porque Jesus pagou por mim e eu criei nele como o meu Salvador. Agora chegou um momento crucial para a sua vida. Se você tem Jesus como Salvador pessoal, você se regozija. Você fala, ufa, aleluia, meu lugar eterno está garantido com Deus, eu estou feliz, eu não quero morrer, mas se eu morrer, não é? Como a maioria diz, se eu morrer, eu sei que eu estou com Deus. Nós vamos poder dizer como Martim Lutero, verdadeiramente, me ajuda aí. Martin Luther King, ele não é Martin Lutero, é Martin Luther King. Ele diz, olha, estou livre finalmente, livre para viver a vida eterna com Deus. Mas talvez você não está nessa condição aqui hoje à noite, mas na condição de que, olha, eu não tenho certeza da vida eterna e eu gostaria de ter a convicção da salvação. Isso é muito fácil. A gente não diz que somos salvos porque nós somos presunçosos, orgulhosos. Nós somos salvos por conta do que Deus disse, e Ele disse que é verdade, que Ele não mente. E aquele que se arrepende dos seus pecados, crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e confessa isso a Ele, será salvo. No momento que Ele faz isso, porque a palavra fala, no momento que eu vi essa palavra de verdade, o Evangelho com o Senhor Jesus Cristo, e tendo nele crido, sois selados, vamos lá, sois selados com o Espírito Santo. O que aconteceu quando Adão pecou? O Espírito de Deus foi. O que acontece quando aceito Jesus como Salvador? O Espírito Santo. E aí a gente está vivo, espiritualmente. Simples. Crer, confessar, arrepender. Senhor, esse meu pecado me condena ao Hades. E eu não quero. Eu creio no Senhor. E eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Entra na minha vida. Me salva. Fez isso de coração, confessou com a boca. Selado, Espírito Santo. Aleluia. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Alguém aqui hoje à noite, nós vamos já encerrar, mas antes do glória, talvez seja o momento no céu você tomar uma decisão para entender. Você quer ir no seu lugar mesmo, você quer orar para Deus, para ter a vida eterna. Se você quer fazer isso, eu vou falar essas palavras e você repete, mas repete no seu coração. Não é as palavras em si, mas a verdade dessas palavras. Se você quer ser salvo agora, é ter Jesus como Salvador. Agora é uma coisa com você e Deus, não é comigo nem com a igreja. Você aí no seu coração.
Em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça curvada, ainda de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Sem compromisso, você fez essa oração agora para receber Jesus Cristo? Só levanta a sua mão. Eu quero me alegrar com a sua decisão. Alguém que fez essa oração? Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Alguém mais? Amém. Deus abençoe. Amém. Eu tinha 14 anos de idade quando eu fiz essa oração. E a gente eu quero te convidar, se você quiser, você pode vir à frente e confirmar isso enquanto nós cantamos. Se você não levantou a mão, mas quer vir à frente agora quando cantarmos para receber Jesus, você pode vir. Não é um fato simples de estar aqui, mas é a sua postura, é a sua decisão, é uma vida. Jesus falou: aquele que me envergonhar e confessar diante dos homens, eu também me envergonharei e confessar diante dos homens. Então, agora é o momento para você firmar esse dia 10 de março. No dia 10 de março, você tem Jesus como Salvador da sua vida. Fiquem bem enquanto nós cantamos. Eu olho para